eu quero que vocês discutam, do ponto de vista dessa família, desses personagens, que era Agostinho Carrara da Vida, a Bebel, Linneu, né? E todos os amigos também que envolviam ali. Do ponto de vista espiritual, qual o significado da família, o propósito de cada personagem ali? O que cada um significava para o outro? Vamos falar pensando da família de um ponto de vista um pouquinho mais amplo também, certo? Então, vocês vão ter 10 minutinhos para discutir isso, certo? Mas, antes da gente começar a discussão, eu vou só colocar aqui, certo, os objetivos da aula e vou deixar duas perguntinhas aqui, que depois das discussões vocês também vão responder, tá certo? Vamos lá. Aula 18, hein, gente? Rapidinho. Já estamos finalizando. Bom, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? A percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e na nossa responsabilidade pessoal dentro, né, do grupo familiar. Então, já pegando o gancho desse objetivo, vamos trabalhar essa discussão em cima disso. O objetivo de cada um, né? Objetivos específicos. Mostrar a importância do núcleo familiar para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. E a gente já tratou um pouco disso lá nas leis, né? Leis divinas, quando a gente falou de sociedade, né? Mostrar que o parente problema que, porventura, tenhamos em casa é fruto de nosso próprio passado, de cuja responsabilidade não podemos nos ausentar. Né? Aí, sabe aquela pessoa que te desafia, que é o conflito com você? Olhe com um olhar muito especial para ela, porque ela faz parte de um aprendizado. Alguma inabilidade sua que você também precisa trabalhar dentro de você. Ela não está ali por acaso. E aí, depois que a gente discutir pensando nesses objetivos, eu vou querer que vocês façam o seguinte. Em uma palavra, o que é família para você? Cada uma palavra, certo? Na hora pode uma pessoa falar, duas, cada um pode dar a sua palavra, não tem problema, ok? Porque é diferente um para o outro. Não tem como a gente chegar a um consenso único, concordam? Porque as famílias são únicas. E, na forma de uma metáfora, como você simbolizaria a sua família? Vou dar um exemplo. Teve uma aluna que foi muito engraçada, que ela disse: minha família é igual uma canoa furada, onde tem um monte de louco tentando não naufragar, jogando água de canequinha para fora. Aí foi muito engraçado ela falando. Para o outro, era um jardim florido, onde tinha algumas flores com muitos espinhos. Né? Então, isso é uma metáfora, tá bom? Ok? 10 minutinhos, aí a gente para e aí vocês colocam a ideia de vocês, tá bom? Não se prendam só às respostas, e vamos discutir a família. O primeiro slide? Ponho. Quando chegar a hora de responder, eu volto aqui. Pronto. O eixo é bem por aí, viu? Para não ficar dúvida, nós vamos discutir, a partir dessa família, que foi a grande família, esses personagens, certo? O que você pode, do ponto de vista espiritual, estar linkando a isso, né? Ao desenvolvimento da sociedade, à responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. Porque cada personagem daquele tem uma simbologia, cada personagem daquele tem um papel dentro da família. Né? É isso. O que será que aquele grupo de espíritos, né, se juntaram, qual o aprendizado que cada um pode ter com o outro? Porque a gente tem ali personagens bem diversos. Né?
você tem um Augustinho Carrara, tramposo até o último, e tem um Linneu, que é uma pessoa toda reta, toda certinha. Passa por esse... Tá certo? Agora vai ser a hora de ouvir vocês, tá bom? Vou começar com o grupo hoje aqui. Grupo 1, 2, 3. Ontem eu fui falar da esquerda e direita, quase que deu uma polêmica. Eu disse, meu Deus, vamos parar aí. Grupo 1, 2, 3, lá do AB. Né? Então, vamos lá. Quem é que vai falar aí? Quem vai falar o que foi discutido? Tá, silêncio aqui, gente. Vamos prestar atenção aqui agora. Pronto, parece tudo menino, né? Virou aluno, basta virar aluno para virar criança, viu? Já foi, né? Então, vamos começar com o grupo 1 aqui, certo? Quem vai... Pode falar. Bom dia. Não, está de boa. Os objetivos específicos, né, que a gente discutiu aqui, dentro do contexto que foi mostrado da família, da grande família, que todo mundo acha que... Eu me encaixo em várias daquela família, mas, enfim. Aceitação das diferenças. Cada um é de um jeito, mas vivemos juntos e aprendemos juntos porque somos uma família, né? A gente não pode escolher a família, a gente nasce nela e pronto, vamos em frente. No caso da dona Nenê, era a superproteção. Mesmo sabendo dos defeitos dos filhos, ela superprotegia eles. No caso do Linneu, era a educação com rigor. Ele queria fazer tudo certo, educar com rigor, e se batia com a esposa, que educava com muito amor, né? Amor em excesso. O filho, né, o Tuca, era um sonhador sem noção nenhuma, mesmo tendo um pai tão rígido, né? Mas ele buscava na mãe essa proteção. A filha, né, a Bebel, tinha muito ciúme, né, da forma como o Tuca era educado, com mais proteção. Era uma menina sonhadora, mas batalhadora também. Buscou a família e defendeu o amor dela pelo Augustinho, que era uma criatura completamente sem noção, né? Fora da curva. Né? Não dá para definir Augustinho, que não seja um bom vivant e um malandrão. E, em resumo, tem os amigos, né? A Marilda, que era uma amiga fiel de todos, sempre temos aquela amiga, né? Que nos fala a verdade, que ampara, que está sempre junto. E o Beisola também, que era amigo de todo mundo, fofoqueiro, mas estava sempre junto também. E, em síntese, a gente chegou à conclusão aqui que família é um reencontro de pessoas, né? E que é um desafio, que é um processo evolutivo, educativo. E, em resumo, o amor que nos une, que deixa aquela vontade de enforcar o outro de lado, e que, no final do dia, fica tudo bem e o amor consegue vencer tudo. É isso. Aí, parabéns. Vamos aqui no grupo 2. Depois a gente discute. Ah, sim, cadê a palavra e a metáfora, gente? Quem fala aí a palavra? Bom dia. Na verdade, a metáfora a gente pensou sobre a Torre de Babel. Torre de Babel. Sim, porque em cada andar falava-se uma língua, né? Sim. E, no final, todos estavam na mesma estrutura, né? Sim. É mais ou menos a família. Todo mundo tem uma característica, uma personalidade diferente, mas, no final, todos estão unidos por algum motivo. E certo. cada família sabe qual é o seu motivo. Agora, falem aí uma palavra que define a sua família. A gente entrou em consenso, mais ou menos, aqui sobre o reencontro, resgate. Mas eu estou falando para a sua família, não estou falando para discussão em tudo. Uma palavra. Resgate. Mais alguém? Desafio. O que mais? Amor incondicional. Escola. Processo educativo. E aí, mais alguma coisa?
Não, senhora, não, já foi. Já foi. Esse negócio da turma do fundão. Hoje não combina a turma do fundão. A gente está falando de família. Aqui todo mundo pertinho. Tá bom, obrigado. Aqui agora, como é que foi aí a discussão? Quem vai falar? Quem vai falar? Qual é o espírito que vai dar comunicação, gente? Por favor. Olha, eu vou falar porque me apontaram. Porque te apontaram. Me apontaram. Você foi aí escolhida. Me apontaram, mas assim, eu estou lisonjeada delas terem aprovado o que eu falei, mas assim, eu falei com a alma mesmo. Eu fiquei ouvindo todas as palavras que elas falaram. O amor repetiu, e foram várias palavras muito lindas que eu colocaria para mim também, que eu acho que todos Bote perto aqui se o microfone colocam. que não está dando para E ouvir. no final a metáfora ficou assim: o que é que define a família? É um laboratório de química, onde a gente se implode, se explode, Adorei. se transforma, evolui, e no final saímos disso de alguma forma com muito aprendizado. Então é um laboratório. Certo. E sobre a discussão da família, lá da grande família? O que vocês discutiram dos papéis dessas pessoas, do propósito dessas pessoas? Conseguiram definir um propósito para a família a partir deles? O que a gente discutiu foi muito parecido com o grupo anterior, só que a gente não trouxe todos os personagens, os amigos, né, como eles trouxeram. Mas o grande aprendizado é a diferença entre eles. A gente viu a... Como é o nome da mãe? Dona Neném, né? Sendo aquela pessoa apaziguadora, né? Tá ali no meio, fazendo meio de campo, para que sempre tudo saia bem, para que o dia finalize com todo mundo bem, né? Sem as brigas. E as diferenças imensas entre a personalidade, a forma de se comportar, né? Lineu, o filho ser tão diferente, a filha, né? E aquela mãe. Então, a família como uma escola, né? Como uma escola mesmo, e o desenvolvimento da habilidade de lidar com tudo isso. Beleza, ótimo. Alguém mais quer complementar? Tá bom. Então, as palavrinhas, defina a sua família com uma palavra. Ah, Por minha? Também. Aceitação. Que mais? Amor. Suporte. Aprendizado. Oi? Amor também. Transformação. Desafio. Loucura. Às vezes né? Um pouquinho é uma loucura, né? Mas no final das contas é uma loucura gostosa, né? Pois é. Tá bom, gente. Muito obrigada. Vamos ver o grupo lá atrás. Parabéns. Depois a gente vai... Depois vocês vão me lembrar aí a metáfora de cada um, viu? Porque não sou boa de gravar de... Que a gente vai falar um pouquinho. E aí, quem vai falar? Eu vou falar. Fale. Bom dia. Bom João dia. Mota. Foi a votação por imposição, mas vamos lá. Livre e espontânea pressão. Olha a voz do locutor. Locutor, tá certo, meu filho. Mas vamos lá. Nós observamos a questão da grande família como a representatividade das famílias de um modo geral, pela diversidade que os membros representam, as dificuldades de superar as divergências, as formas de agir de cada um. Então, a família como a célula principal e a célula inicial é exatamente o que acontece na família de cada um. E essa célula inicial é que exatamente o somatório dessa célula inicial acaba formando o contexto da sociedade e do universo de uma forma geral. E o desenvolvimento e a superação através das provas, das expiações e de tudo mais por que passamos, é que no campo espiritual nos faz exatamente evoluir enquanto espíritos encarnados. Beleza. Alguém mais quer complementar do grupo? A metáfora. A palavra a gente vai devolver. A metáfora. Quem é que vai falar? A metáfora nós colocamos como um trem.
Um trem. que tá ali naquela linha, se um descarrilhar, Já foi. já foi, e leva todo mundo junto. E a família é justamente isso, quando você, independente do problema, independente da situação, quando acontece, mesmo quando existe naquela família divergência, que irmão deixa falar com o irmão, né, pai com filho, mas no momento da dificuldade, quando um cai, acaba todo mundo buscando se unir para poder levantar, botar o trem no trilho e voltar de novo. Legal. A palavra, você me lembrou agora outra comédia que era muito interessante, da Ofélia. Você se lembra da Ofélia? Era da praça. Ofélia. Ofélia. Né? Que era uma personagem que era burra, né? E aí tinha aquele marido que iniciava escrachando ela, falava. Mas na hora que alguém falava, não, mas é minha mulher. Né? Não fale isso, é mãe dos meus filhos, né? E aí acabava brigando uma maior briga, tipo assim, eu posso, mas você não tem o direito de falar nada da minha família. Tem muito disso, né? Às vezes você pode estar aborrecido como for, né? Em pé de guerra, mas ai do outro que fala, né? Muitas vezes é assim, né? Você cai matando. Mas A palavra que foi aqui que a gente colocou é união, que representa... União. Agora eu quero para você, para a sua família. Olha, ela colocou ali uma situação assim, só para eu me colocar. Eu tenho uma família que eu constituí, casei, minha esposa e meus filhos. E tenho uma família que me foi gerada, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Ele está antecipando a aula, mas tudo bem, bora. Isso é mediunidade, vai lá. Vai comer. Então, no contexto da família que eu constituí, eu me coloco muito como união, porque eu sempre falo para meus filhos, uma vara sozinha, ela quebra rápido. 2 já tem dificuldade, 3. Nós somos 5. Então, se nós formarmos um feixe para quebrar, fica difícil. E eles sempre têm isso, meus filhos sempre têm isso, um sempre ajudando o outro. Nós todos nos comungamos nesse sentimento. Já no quesito da família gerada, o que acontece? Os problemas foram diversos, são diversos. Né? Irmãos que nos unimos, mas os pensamentos tão aleatórios no sentido, acaba afastando. Quando meu pai e minha mãe faleceram, minha irmã, aquele chororô, aquela coisa, vamos nos unir, vamos aproveitar, aí papai, mamãe foi embora, vamos... Aí aquela coisa, não, tudo bem, eu disse, olha, você está falando isso aí, mas na hora H, ninguém vai querer saber de reunir. Porque, primeiro, quando se reúne, o pau quebra. Verdade, é assim, por efeito de opinião, e acaba tendo os conflitos. Mas se une ali, são irmãos, sempre estão me preocupando com o outro. Mesmo com esses conflitos, como eu falei, o trilho, a gente está sempre se preocupando com o outro. Sim, Só sim. que o outro tem um fator. Ele é indivíduo, ele tem o seu livre-arbítrio, tem a sua liberdade de escolha. E a gente não pode penetrar, porque uma irmã minha, o marido bateu nela. E eu fui tomar partido, né? Sim. Ela não se meta não, que a família é minha, e o problema é meu, e eu não quero que ninguém... Está certo ela, não me meti mais. Sim. Porque minha outra irmã, que também tinha problema com o marido, porque eu sou aquele irmão que sempre está querendo ajudar. E aí, uma vez meu sobrinho chegou e disse que ia me dar um tiro, porque eu estava me envolvendo, que ele também batia na mãe. Aí eu disse, olha, sabe a parte que acontece? A partir de hoje eu vou... Isso é uma série de problemas a mais. Eu vou viver minha vida, eu tenho meus filhos, Sim. e eu vou viver minha vida. Eles têm a liberdade deles de escolha, eles vão escolher. Perfeito. Acabou. E como é que você definiria essa família, que na verdade é a família original sua, gerada aqui você vai? Minha família original, Uma palavra. Você já conflito. contou? Hã? Conflito. Conflito. Quem mais aí? Diga. Uma palavra só. Uma palavra. É. Vou viver com muitas palavras. Agitada. Agitada. Que mais? Parceria. Superação. Superação.
Amor, né? Amor. Desenvolvimento do amor. Depois Que vai, mais? que está naquela união, depois vai explodir. Faz parte. A gente junta os Conflito. caquinhos tudo de novo, né? Conflito. Conflito. Mais alguém? Tá com assistente, hein? Aprendizado. Ah lá, ó. Aprendizado. Ó. Aprendizado. Que mais? Arrumou um assistente, viu? Pense que beleza. Rancor. Rancor. Rancor também. Rancor também, né? Gente, Desafio. desafio, ó. Nossa. Caridade. Então vamos lembrar das metáforas. A metáfora aqui foi qual? A Torre de Babel. Cada um falando uma língua, mas todo mundo na mesma estrutura e atrás do mesmo objetivo. Se a gente para pensar. Aqui foi um laboratório, né? Um laboratório onde você experimenta, né? Experiencia, às vezes dá certo o negócio, né? Às vezes não dá, o negócio explode, mas no final todo mundo está ali com o objetivo de fazer o melhor, cada um dentro da sua limitação, né? E a metáfora aqui foi o trem que descarrilha, de vez em quando descarrilha. E muitas vezes a gente também é responsável pela saída do trilho desse trem, né? É interessante a questão do laboratório, porque, de fato, a família é o grande laboratório do espírito. Por quê? Vamos pensar do ponto de vista espiritual. Nós, espíritos, né, enquanto desencarnados, traçamos o nosso projeto de vida. Tirando um pouquinho processamento, né, da reencarnação, né, planejamento reencarnatório, tirando um pouco isso, entendendo o espírito como uma pessoa, a pessoa que eu sou, que faz projetos, que quer novos aprendizados, quer novas experiências, né? Então ele configura aqui uma vida para ele, para atender esses anseios, essas necessidades do espírito de aprendizado. Seja de novas experiências, sendo de uma forma tentando trabalhar suas inabilidades ainda, seja na forma de relação com outros, seja na forma de fazer alguma coisa. Mas o fato é que a família é esse grande laboratório, né, porque é aí que eu vou ter as experiências. Eu projetei, e é na vida aqui, material, dentro da minha família, que é meu núcleo inicial de aprendizado, de contato com, né, com a sociedade, é o primeiro núcleo social, né, do espírito. Então, essa família, eu estou exatamente na família que está apontando a minha necessidade de aprendizado. Todos dentro da família têm a ver com você também. Tem a ver com você. Então, é o olhar que nós temos que ter para com os membros da nossa família. Eles são o quê, gente? Hein? Espíritos. Assim como eu sou um espírito. Enquanto o espírito está na sua jornada, e muitas vezes a atitude que ele tem conosco, a gente pode analisar que já vem de um histórico muito antigo. O que será entre nós que precisa ser trabalhado para que a gente rompa essas diferenças? O que eu preciso aprender? O que o outro está mostrando para mim? Para que eu faça esse mergulho dentro de mim. Porque Chico já fala, nós estamos na família necessária para o nosso aprendizado. Isso não é justo? Oh, espírito. Se você está pensando só nesta vida, se você está se limitando a esse personagem, pode até parecer injusto. Mas e tudo que você é, tudo que você já viveu, as relações que você construiu lá atrás, muitas vezes elas estão lhe acompanhando. Nossa família é um núcleo de espíritos afins, na maioria, sim, mas também está ali nos nossos desafetos. E o que eu preciso trabalhar dentro de mim para minimizar os conflitos, né? Para minimizar o tumulto? O que é? Qual é o meu papel dentro dessa família, gente? Já parou para pensar? Como você, enquanto indivíduo, está atuando nesse núcleo? Porque a família é a primeira célula. Quem falou em célula está perfeita.
Uma célula pequena, uma célulazinha, contém nela todas as possibilidades de um organismo completo. Tem todas as necessidades para ela viver. Ela se reproduz, ela respira, ela se alimenta, está tudo ali. E ela, junto, várias células vão formar um organismo. Ora, se a família que se responsabilizou em receber aquele espírito para uma troca de experiência, para uma experiência afetiva, uma experiência de aprendizado, é a primeira base, é lógico que, assim como uma célula, várias células formam, não é, um organismo, esses indivíduos vão formar a sociedade, que teve a primeira base aonde? Na família. E é claro que a educação, né, os valores, os princípios que essa família transmite vão reverberar fora na atuação desse indivíduo. Concordam? Esse é o nosso grande laboratório. Né? Essa é a nossa jornada de viajar no mesmo trem e, mesmo às vezes descarrilhando, entender que nós estamos num processo de aprendizado e que, às vezes, a gente vai sair da curva mesmo. E aí entra uma coisa chamada laços de sangue. Porque quando se está encarnado numa mesma família, se pressupõe que o amor é a grande força dessa família. E esse amor é capaz, muitas vezes, de superar as diferenças. Porque você contém, você entende que, por ser sua família, você deve amar. E, por entender isso, você tenta amar. E, muitas vezes, na tentativa, você consegue alcançar o seu objetivo, que é superar as diferenças. Então, este é o laboratório que a família nos traz, essa contenção a partir do amor. Certo? Então, hoje, nossa discussão, que isso não é uma aula, é uma discussão, porque família é uma coisa muito particular. Em todas as suas configurações, em todos os seus modelos, porque hoje família é entendido de uma forma muito mais ampla. E não simplesmente um homem e uma mulher que se casam e têm filhos. Família é muito mais do que isso. E do ponto de vista espiritual, maior ainda, porque nós temos uma família muito mais ampla, que é uma família espiritual. E que a gente está tendo contato nas nossas idas e vindas das várias formas. Mas também temos na nossa família pessoas nas quais eu preciso trabalhar a minha inabilidade de lidar com o outro, a minha falta da compreensão em relação ao problema do outro, a falta do respeito que, eventualmente, eu posso ter tido com essa pessoa em algum momento da minha vida, e que a gente está ali juntos, numa oportunidade única de rever isso. Então, a família nos traz isso. E quanto melhores valores, quanto maior for o amor, quanto maior for o desejo de transformar isso, melhor será a nossa sociedade. Porque vamos estar entregando indivíduos capazes de olhar para o outro, compreender o outro. Indivíduos capazes de amar o outro. Um indivíduo que é capaz de olhar além de uma situação, de um desafeto, de um momento de intriga, porque vai olhar algo que a gente vai partir para a absorção daquelas leis lá, divinas que a gente estudou, que é a sociedade, que é a caridade, que é a liberdade, que é tudo aquilo que a gente viu. Certo? E a família tem este papel. O papel de educar o espírito é da família. Não é mais ninguém responsável. Não é escola, não é a pessoa que você contrata para trabalhar dentro da sua casa, não é isso. Você combinou. Você fez um pacto, você fez um contrato, vamos dizer assim, com o espírito a receber ele. Então, a responsabilidade sobre esse espírito é sua, é da família que vai receber. Ok? Então, vamos começar. Então, para quem chegou depois, né? Bom dia. Certo? Sejam bem-vindos. Então, vamos retomar aí o nosso tema família. E vamos dar alguns conceitos, para a gente entender. A família é uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados que, através da convivência, se responsabilizam a executar projetos comuns. Vocês concordam? Se lá no nosso projeto de vida, no nosso planejamento,
Muitas vezes nós escolhemos a família, a gente não viu tudo isso, né? Estamos dispostos a vir com determinado tipo de corpo, estamos dispostos a estar interagindo com pessoas, mesmo às vezes que elas sejam os desafetos. Então, eu posso dizer que nós temos projetos em comuns. Pode ser que a gente dê conta de tudo? Não. Assim como na vida aqui encarnada, a gente projeta as coisas e nem sempre a gente consegue, né, realizar tudo o que a gente quer. É a mesma coisa quando a gente planeja lá a nossa jornada aqui. Pode ser que eu dê conta, pode ser que eu não dê conta. Então, eu posso encarnar numa família com um grande desafeto, certo? E não conseguir dar conta. Então, você vê aí em famílias que se dissolvem completamente, cada um vai para um lado, porque um não consegue conviver com o outro de jeito nenhum, certo? Você vê famílias chegando ao extremo, né? Como a gente já viu tragédias. E por que isso acontece? Acontece justamente por isso. Porque é o nosso campo, né? É o nosso laboratório, é a oportunidade de eu sentar, né? Estar na mesma família, estar junto com outro, que em algum momento a nossa relação foi muito ruim, né? E só a família vai conseguir com que a gente tente serenar, né, isso. Então, vamos lá. Projetos em comum, então. Representa a possibilidade de fixação de vínculos afetivos e de aprendizagem do amor. Então, quando a gente fala em vínculos afetivos, a gente já amplia um pouco esse conceito de família. É um vínculo afetivo. Esses vínculos afetivos, eles podem se dar de várias maneiras, vocês concordam? Porque aí quem está determinando é o amor, gente. É o amor que está unindo. Hermínio de Miranda nos diz que a família é, pois, um grupo que caminha oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e outros em espíritos, né? Auxílio mútuo, porque o aprendizado é assim, se dá com convívio. E não se engane, se você está com aquela pessoa na sua vida, vivendo as situações que você vive, independente da relação familiar que você tenha, tem a ver com o seu aprendizado. Tem a ver com aquilo que você precisa trabalhar em você. Tem a ver com a sua inabilidade. Também, né? Assim como a do outro, né? E Adenauer nos diz que é uma união de pelo menos duas pessoas para a constituição de um núcleo para experiências afetivas. E aí a gente já tem as várias configurações de família que são diferentes hoje. Né? Nós saímos um pouco daquele modelinho tradicional, né? Papai, mamãe, filhinhos, né? Mamãe permanece em casa, cuida da família, né? Cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, né? E o marido sai e vai buscar o sustento da família, o provedor, mantenedor da família. Esse é nosso modelinho. Concordam que isso já saiu? E caiu por vários aspectos. Por vários aspectos, isso mudou. Ainda existe esse modelo? Claro que existem. Porque temos espíritos, né, com a sua liberdade de escolha, seja ela qual for, né, que vão viver a vida da forma que acham que é a mais adequada para eles. Então, a gente precisa respeitar a escolha das pessoas. Ah, é errado a família tradicional? Não, gente. Não tem certo nem errado. Só existe uma coisa, talvez, que seja assertiva, que é o amor que une essas pessoas. Certo? Na visão espírita, vamos ver alguns aspectos na formação dessa família. Primeiro aspecto que a gente precisa pensar: a reprodução biológica. Vocês concordam? A família também tem essa função, a reprodução biológica. Por quê? Quem lembra aí da lei da reprodução? Por quê? Se não houvesse reprodução, acontecia o quê, gente? Oi? Não existiria reencarnação. Porque essa reprodução biológica nos possibilita produzir os nossos corpos, corpos que receberão novos espíritos. Então, lei da reprodução, né? Inclusive, no Livro dos Espíritos diz que a vida material padeceria se não houvesse a reprodução.
certo? Então, também é um aspecto importante e na função da família. Outro aspecto, a transmissão de culturas e valores. E quando eu paro para pensar, por exemplo, a minha família, né, original, do meu pai e da minha mãe, eles tinham valores, eles transmitiram para mim uma cultura dentro do contexto dele, né, da época que eles viveram, né, filosofias de vida próprias, né, da formação deles, desde o que eles adquiriram dos pais e daquilo que eles construíram juntos. Então, eu recebi esses valores, essa transmissão de cultura, aquela filosofia de vida deles. Okay? Então, transmitir valores é uma função primordial da família, porque a partir desses valores, dessa cultura, dessa filosofia de vida, é que você está preparando o indivíduo para a sociedade. A partir daquilo que ele aprende nesse núcleo inicial, né, é o que ele vai reverberar lá fora, gente. Então, a gente fala que é um mundo melhor, né? A gente começa melhorando o mundo a partir do núcleo da família. Socialização e educação, né? O espírito, quando chega, o primeiro núcleo social dele é a família. É o primeiro contato que ele vai ter com outros indivíduos. Ali ele vai exercitar o amor, ele vai ter o aprendizado dele, ele vai aprender a andar, né? De novo, a falar, vai ser acolhido, vai conhecer o que é o amor, vai ter que ceder. Conflitos ali, tudo ali vai acontecer antes que esse indivíduo seja lançado ao mundo. Aí, mais uma vez, a gente volta aí pela educação, que tem a ver muito com seus valores, né? Sustentação do equilíbrio da sociedade. Pronto, é tudo o que a gente falou. Quanto mais sólida, quanto mais valores positivos você passar a seus filhos, uma sociedade mais positiva, uma sociedade mais estruturada. Então, nós estamos passando esses valores para os filhos, que atualizarão esses valores e que transformarão a sociedade. A evolução da sociedade se dá a partir dos indivíduos. E o núcleo familiar tem uma importância fundamental sobre isso. Embora as pessoas preguem o fim da família, a família não acaba, ela se transforma. Mas ela não acaba, ela se modifica, como está se modificando. Mas existe sempre essa relação de família, né? De estar com o outro, de crescer junto. A família é o núcleo básico da sociedade e onde reencarnam os espíritos a fim de continuar seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. Okay? É só para reforçar aí o que a gente está falando. E aí eu vou perguntar para vocês, casa ou lar? Qual a diferença de casa e qual a diferença de lar? Casa é a... Para aí, só um momentinho, deixa eu chegar o microfone. É isso. Casa é a estrutura física, né? E lar é a estrutura que sustenta a vida psicológica, né, daquele grupo espiritual. Obrigada, perfeito. Eu ia falar a mesma coisa, que a casa é a estrutura física por si só. O lar já diferencia pela constituição de pensamentos, de ideias, de valores, né, de união, de buscas. Né, é uma coisa que... uma miscigenação, por assim, de ideias. Isso. Aqui, ó, só um pouquinho. Microfone aqui. Não, eu pensei assim agora também a casa como algo fixo, assim, né? Oh. Ainda que possam ser feitas reformas, enfim, mas o lar é uma coisa mutável, construção, de aprendizados, transformação, né? Então eu fiz
esse paralelo, movimento, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente coloca exatamente isso, Lara, é a sintonia psíquica, que alguém falou aí do psiquismo, né? E espiritual entre os membros que o instituem. É um campo vibracional mantido pelas mentes e corações que constroem. E a gente já viu muita questão de sintonia, vibração, tanta coisa, né? É dessa forma também que nós atraímos, né? E somos atraídos para os núcleos familiares. A casa é um ambiente físico que abriga a família. Né? E é muito interessante que esse lar, vocês concordam que ele pode ser construído em qualquer lugar, né? Independe da estrutura física. Ele é construído em qualquer lugar. Você vê que até pessoas de rua, crianças de rua, instituem um líder, um pai, e formam entre eles uma família, que eles chamam de família, porque existe essa necessidade da construção de um lar. Né? E, há um tempo atrás, e isso eu contei que eu dei essa aula ontem, eu senti muito isso na minha vida. Por várias situações aí, questões financeiras, né? Eu morava numa casa muito bonita, lá em Buscavida, uma casa muito bacana. E a coisa foi ficando difícil, chegou um momento em que não deu mais para manter essa casa. Aí mudamos para uma casa menor, mas era uma casa. Chegou um momento que a situação ficou mais insustentável ainda. Um belo dia, em 2020, né, janeiro de 2020, na virada do ano, de 19 para 20, eu sentei na mesa, estava aí o meu filho e meu marido, e eu cheguei e disse, gente, vamos sair daqui. E vamos para um apartamento bem pequeno. Vamos reduzir todos os nossos custos. Né? Porque algo dizia dentro de mim que era necessário fazer aquilo ali. Não dá para a gente sustentar isso. E eu cheguei e virei para o meu filho, tudo bem para você? Porque, afinal, somos 3, né? Tudo bem para você? E ele falou, disse assim, sem problema algum, mãe. Para mim não faz diferença onde a gente vai estar, contanto que a gente esteja junto. Porque lá não é a casa, lá somos nós. Isso foi meu filho que me falou. E foi uma coisa muito marcante, porque isso me deu muita energia para tomar as atitudes que eu tinha que tomar. A partir de entender que não importa onde eu estivesse, se era numa casa maravilhosa ou numa cabaninha, que a gente estaria feliz. Então, lar é isso. Né? Lar é muito mais do que o lugar que você mora. E aí um questionamento e algo que é interessante a gente pensar, se a gente está falando que a família é essa relação de afetividade, parar para pensar agora, refletir agora na nossa família, no seu papel na família. Até que ponto, né, você está vivendo uma experiência afetiva ou uma obrigação de convívio, né? Que estão ali naqueles papéis, mas não interagem de fato, não vivem aquele momento, não experienciam isso. E a gente tem 2 situações, né? Essa família ali, todo mundo sentado, olhando para celular, né? Sei lá, tablet, seja o que for, estão ali. Tem um pai, tem uma mãe, tem 2 filhos ali, tudo bem. Né? Na teoria, uma família que se constituiu. Mas e a experiência que está sendo vivida por aquele pai, por aquela mãe, por aqueles filhos? Como é que anda a minha família nesse sentido? Aí você vai lá para cima, pessoas que, apesar do nosso cotidiano, da nossa vida, entendem a importância de momentos como esses. Momentos de troca, momentos de contato, momentos de ouvir o outro. Como é que anda isso? Né? Será que, de fato, eu estou nessa relação afetiva ou estou me distanciando disto por trás da suposta tecnologia, da suposta falta de tempo? Né? O que te faz, de repente, não viver essa experiência? Não vem me dizer que é o outro, né? A culpa é do outro, né? Que a gente já aprendeu que não tem culpado aqui, né? Todos nós somos responsáveis pelas experiências que estamos vivendo. E aqui, só relembrando, a gente já falou um pouquinho aí no início sobre as famílias, os tipos de família, né? Nós temos a família carnal, que é a família material, né? É aqui, essa família enquanto encarnados. E elas podem ter 2 aspectos. A original, que eu falei, certo? Que é a família dos meus pais, que vão trazer para mim os valores que eles juntos construíram, a filosofia de vida deles, suas ideologias. Então,
Meu pai, se parar para pensar, eu, quando casei, meu marido vem de uma família original que tinha valores, ideologias, filosofias de vida. Eu também vim de uma família que tinha valores, ideologias e filosofias diferentes. Juntos, nós construímos a nossa filosofia de vida, mas com essas bases. E aqui a gente está atualizando, né? A cada jornada que a gente faz, juntando esses valores, nós já estamos dentro de um outro contexto social, com outros conhecimentos, a gente vai atualizando esses valores, passando para os nossos filhos. Então, a gente atualiza, né, na realidade. Eu passei? Aqui coloca, né, que quando a gente não consegue, na realidade, se desvincular desses valores, né, a gente acaba psicologicamente presos ainda à família original. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue dar os seus próprios passos. Família, ainda falando da família carnal, eu tenho uma que é a família gerada. O que vem a ser a família gerada? A família que eu construí. Certo? Então, é a minha família, onde eu vou ter, como eu falei, os novos valores, filosofias e ideologias construídas juntas com o meu par. Né? E, através dela, ocorre o aprimoramento da sociedade. Por quê? Porque eu estou sempre atualizando modos de ser, modos de pensar, né, modos de agir, a partir dos meus valores. Ok? E temos uma outra família. Quem sabe qual é a outra família? É espiritual, né? O desenho também dá uma dica danada, né? Acho que eu vou mudar esse desenho. Espiritual, que é muito maior. Porque imagine quantos familiares, quantas pessoas, espíritos você já conviveu no seu núcleo familiar ao longo das suas encarnações. Aí teve um aluno lá foi no ciclo 2 que eu fui dar aula, que ele estava nervoso porque ele queria entender quem de fato era a mãe dele. Se eu já vivi tantas vidas, quem é minha mãe mesmo? Quando eu desencarnar, eu vou procurar minha mãe, qual delas é mesmo? Aí eu achei engraçado que ele disse, mas espírito, entenda, você não vai encontrar sua mãe personagem, você vai encontrar um espírito que já reencarnou com você em várias situações, né? E que tem afinidade, tem laços de afeto, vínculos muito fortes, afetivos. Mas não é necessariamente sua mãe, seu pai espírito não tem sexo. Né? É homem, é mulher, não tem. Espírito é espírito. Então, é isso que você vai encontrar. Então, vá procurando sua mãe. Pode até ser que no momento do desencarne, que você está muito perturbado, esse espírito se apresente como uma mãe sua, para lhe receber, para lhe ajudar, até para ficar confortável para você. Mas entenda que não é mais a sua mãe, da forma que você pensou aqui. Então, a nossa família espiritual é muito mais ampla, gente. Encarnados e desencarnados ligados por laços de afetividade. Há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele fala através da purificação, exatamente a purificação que fala é a gente conseguir resolver as nossas pendengas. Pode falar. Ainda voltando à sua colocação anterior, né, de pai e mãe, eu tenho a minha concepção, viu, gente? Desculpe se não for. Não, pode falar. Nós somos filhos adotivos. Nossos pais nos adotaram. O pai real, né, é Deus. Consequentemente, essa colocação que você fez de pai e mãe, independe, porque se eu sou adotado, fui adotado por um espírito que se comprometeu em me conduzir, eu vou reencontrar ele como espírito. O interessante de ser minha mãe carnal, o meu pai carnal, não vai interferir em nada quando eu estiver no plano espiritual, porque eu vou estar em um contexto espiritual. Porque, na realidade, meu pai e minha mãe real, eu coloco assim, é Deus. Né? Nós temos aqueles espíritos que nos foi concedido, como está até no Evangelho, né? Sim. Para nos guiar, nos orientar, nos dar a oportunidade de evoluir. Né? Aí você pensa, tem um ditado que diz que pai e mãe é aquele que cria e não aquele que
que gera, né? Claro que ele gerou biologicamente é seu pai, mas e aqui muitas vezes você tem um filho, ele não vai morar com você, vai morar com a tia, vai morar com uma avó, não é verdade? Não mora com você, você gerou, mas efetivamente não criou, não, às vezes não educou essa pessoa. É a mesma coisa funciona para filhos adotivos, não tem diferença nenhuma, porque na realidade o que uniu o lar de vocês foi essa sintonia psíquica. Foram vocês a escolha que vocês fizeram de estarem juntos, né? E aí a gente vai atrás, né? Mesmo que nasceu em outra família, você vai atrás, né, da sua outra família. E eu peguei essa passagem do Evangelho porque é bem interessante, porque eu acho que ela retrata muito o que a gente vai falar, está falando aqui, né? Pode dizer. Bom dia, Tânia. Bom dia. A gente não lembra das encarnações passadas, quem foi nosso pai, quem foi nossa mãe, mas quando a gente desencarna, a gente vai ter essa memória ativada de novo, a gente vai reconhecer no plano espiritual os espíritos que a gente já se conectou. A gente relembra isso? Os espíritos, eles se conectam por afinidade, sintonia, sentimentos, certo? Você reconhece, sim, seus espíritos afins. Não necessariamente que você vai encontrar sua mãe, seu pai, seu irmão daquela forma, mas você consegue se sintonizar, sim, com espíritos afins. E só aproveitando outra dúvida também, esse processo de desencarnar e ir para o mundo espiritual, a gente já fez várias vezes, mas toda vez que a gente faz de novo, a gente não lembra, né? É como se fosse a primeira vez. Sim. Não tem uma Aqui, memória. Aqui, tem o encarnado, não tem a memória. Ah, entendi. Né? Não tem. Né? E essa questão do desencarne, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver mais nos estudos à frente, como você chega lá depende muito disso aqui, ó, da sua sintonia mental. Quem você vai encontrar lá depende muito da sua sintonia mental e sua vibração. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que cuidar um pouquinho da casa mental, dos sentimentos, dos pensamentos, porque são eles que vão me levar e vão me ligar, inclusive, às pessoas lá no plano espiritual. Tá certo? Então, quem é minha mãe e que são meus irmãos? Vocês já leram essa passagem? Pronto. Olha o que Jesus fala sobre família. E tendo chegado à casa, reuniu-se nela uma tão grande quantidade de pessoas que nem sequer podiam tomar as suas refeições. Quando seus parentes souberam disso, vieram para levá-lo, dizendo que ele tinha perdido o juízo. Entretanto, chegaram a sua mãe e seus irmãos. E vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora. Peraí. Estão lá fora. Me perdi aqui. E vos chamam. Mas ele respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados à sua volta, aqui estão, disse, a minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí quando você vê uma fala dessa, poxa, como é que Jesus fala isso em referente à sua mãe e seus irmãos, né? Jesus era aquele cara que não perdia uma oportunidade de passar um aprendizado. Tudo que acontecia com ele, ele revertia isso numa forma, né, de ensinamento. E Jesus quando fala assim, amplia muito esse conceito de família, que ali não era só ela, a mãe, não eram só ele os irmãos. E quando a gente para pensar, a vida de Jesus não foi muito fácil, né? Vocês acham que a família dele achou bonito ele começar a pregar e se expor da forma que ele se expôs? Muitos dos irmãos não concordaram, foram contra o propósito dele. A mãe vai, né? Porque mãe é mãe, né? A mãe vai ir com o filho, né? Com a loucura que for, né? Mas não era uma coisa que a família desejou para ele ou para a própria família. Mas ele teve muitos seguidores que seguiram ele incondicionalmente. Então, no momento em que ele fala isso, ele fala exatamente isso, né? A minha família é muito maior do que isso. Eu tenho muitos irmãos, eu tenho muitas mães, eu tenho muitos pais, né? Então, ele vai muito além. Eu acho bem bacana essa... A verdadeira família é universal, pois somos todos filhos de Deus, criaturas de um mesmo princípio gerador e mantenedor. Nascidos para o amor, unimos-nos em grupos que a cada encarnação ampliam seus laços de fraternidade, construindo a verdadeira família
espiritual. A evolução ocorre em grupos. A gente já viu isso, inclusive, né? A gente precisa dessa relação com o outro até para que a gente se reconheça. Certo? E a família aqui é muito maior do que a gente pensa, muito maior do que essa que a gente vive aqui. Mas a gente falou aqui da família tradicional, essa família, né, que perdeu, né, o espaço, vamos dizer assim, já não é a maioria, não é um consenso comum, como sendo uma família, né, esse padrão da família tradicional, papai, mamãe, filhinhos, né, deu lugar a várias possibilidades hoje do espírito, né, de se manifestar afetivamente em família. Mas quais serão os principais fatores que fizeram a mudança na estrutura da família, da tradicional mamãe que fica em casa cuidando do filho, do marido, da casa, e papai que sai para trabalhar? O que será? Teve um fator aí fundamental que startou tudo isso. Oi? Liberdade, em que sentido liberdade? Hã? Evolução. Não, eu quero coisa mais pontual, não quero abrangente. É fato. A saída da mulher para o mercado de trabalho, gente. As mulheres são uma das grandes responsáveis pela mudança da estrutura familiar. E aí foi muito legal uma aluna ontem que lembrou algo bem bacana, que na guerra, vocês se lembram nos Estados Unidos que as mulheres tiveram que trabalhar nas indústrias bélicas para dar conta de produzir armamentos? Pois é interessante. Até ali, o modelo dela ela está em casa. Eu me lembro que a gente, não sei se foi nessa turma que a gente falou, que existia um manual da boa esposa. Vocês sabiam que tinha um manual da boa esposa? Passo a passo, de como a esposa tinha que fazer. Tinha manual. Pesquisem para vocês verem. A gente olha hoje, acha um absurdo, né? Porque se botasse um manual desse na minha cara, pá, a gente jogava, né? Que é isso? Mas o manual da boa esposa. Certo? Aí ela sai de uma realidade do manual da boa esposa, onde a mulher não tinha voz ativa absolutamente em nada, né? Era quase que uma propriedade do marido. E ela vai trabalhar, pega o gostinho de entender que ela também pode produzir, que ela também pode ir além daquilo que ela faz. Você acha que ela aceitou depois? Não aceitou. Aí vem logo o povo queimando sutiã, porque queria a mesma liberdade. Então, foi o grande fator, né, que contribuiu com a mudança dessa família. O que mais, além disso? Depois tem outros fatores também. Esse foi um dos principais. O que mais que vocês acham que interfere? Você falou de liberdade, mas tem uma liberdade específica. Eu penso que... Sexual. Contraceptivo, né? Contraceptivos, né? A mulher querendo se expandir, tendo direito também de liberdade sexual, né? E não só da mulher, em todos os tipos de expressão de amor e de sexualidade. É muito diferente hoje, né? Antes o modelo era masculino e feminino, hétero, totalmente hétero. Hoje essa expressão é muito mais ampla, né? E nós temos aí as relações de homoafetividade e tantas outras propostas, ok? Alguém quer falar? Inclusive a decisão da mulher de ter filhos ou de não ter filhos, né? Porque essa era uma obrigação da mulher que deveria casar e ter filhos. Sim. E com essa mudança na sociedade, a mulher tem a decisão de não ter filhos. Sim. Mas aí eu estava pensando assim no equilíbrio divino, né? Para manter tudo em ordem, equilibrado. Que essas crianças vêm de qualquer forma, inclusive de famílias desestruturadas, que não têm condições de criar, que colocam para adoção e que encontram vários casais, né, cheios de amor para cuidar dessas crianças, ainda que não seja o pai e a mãe. Biológicos. Né? Então, o equilíbrio se mantém, porque as crianças continuam vindo, né, de qualquer forma. Sim, sim, sem dúvida. O que mais? A gente já falou da liberdade sexual.
Já falamos do mercado de trabalho, que a mulher foi para o mercado de trabalho. Que mais? Como? O feminismo é um movimento, assim, mas o que culminou tudo foi essa questão da saída dela para o mercado de trabalho. Aí vem toda aquela questão feminista, de direitos iguais e tudo, mas o fato foi esse. Ela saiu realmente para o mercado de trabalho. Gente, que mais? Será que é só isso? Oi? Divórcio? A estrutura familiar, realmente, né? Que mais ali, ó? Microfone ali. O avanço tecnológico, principalmente os meios de comunicação. Perfeito. Meios de comunicação, muito responsáveis, inclusive, pelos nossos comportamentos, de todas as formas. Né? A gente vê o quanto os meios de comunicação são capazes de gerar comportamentos, direcionar atitudes. Né? Então, meios de comunicação, que inclui aí as redes sociais, né? E aí você tem essas redes que você se relaciona com os amigos, as relações de trabalho, a própria religião, né? A gente tem aqui um meio de rede social, né, dentro desse contexto religioso. Embora a casa não seja uma casa extremamente doutrinária, mas é dentro do contexto religioso do espiritismo, né? Olha o outro aqui, meios de comunicação, né? Longevidade, gente. Se você pegar a expectativa de vida do brasileiro, aumentou muito. Então, hoje, as famílias já não é mais papai, mamãe e filhos. É papai, mamãe, filhos e vovó e vovô. Então, a família tem uma outra configuração, se amplia de uma outra forma. E eu não sei se ainda comporta, mas eu vejo que, ultimamente, os filhos que foram constituir família estão voltando para os pais. Também é um fator. É assim. Ó, outro fator, permanência com os pais, né? Seja ou então permanecem muito tempo. E aí eu dei um exemplo, por exemplo. Eu, com 13 anos de idade, o meu projeto de vida, assim, eu preciso começar a trabalhar. Eu não quero mais depender do meu pai e da mãe. 13 anos de idade. 13. Eu queria ganhar o meu dinheiro. Eu queria poder... Hã? Pois é, que bom, né? Que estão voltando novamente, né? Porque o que acontece? A gente queria, né, produzir, a gente queria ser independente, né? O espírito lá falando, né? Ó, vai tocar sua vida, né? Porque é justamente nessa fase que, psiquicamente, a reencarnação assenta e o espírito se assenhora da sua reencarnação. Tocar minha vida. Oh, que coisa, não ouvi um negócio desse. Desafio. Pois é, então existia isso. E eu fui trabalhar com 13 anos. Ah, meu primeiro salário, que alegria. Comprei um bocado de quinquilharia, porque queria, uma menina, né? Comprei presente para o meu pai, comprei presente para minha mãe, comprei para gato, cachorro, periquito, papagaio lá em casa, receberam alguma coisa. Da alegria que eu tinha de estar gerando o meu dinheiro pela primeira vez e que eu podia dar algo para alguém sem estar pedindo. Né? Então, e hoje a gente vê uma permanência muito maior, né, dentro dos lares. Né? Então, são alguns fatores. Daí depois tem tantos outros, né? Tem vários outros, mas são os principais. E aí a gente chega nessa questão. A família padrão tradicional dá lugar a múltiplas possibilidades de associação de espírito para a constituição de uma experiência afetiva. E aí nós temos as várias configurações de família, né? As relações homoafetivas, as relações que vocês, às vezes, não querem ter filho. Né? Tem até os pets hoje, que são considerados família. Né? Pessoas que querem se relacionar afetivamente com animais. Né? E aí a gente tem formação de família de todo tipo aí. Todo tipo, e muito mais. Esses são só os exemplos. Né? Tem muito mais do que isso. Né? Porque
Porque para o espírito, talvez, essa configuração tão padrão já não atenda às necessidades. Porque a gente está falando de relações de afetividade, laços de amor. Isso não tem nada a ver com gênero, com nada disso. Tem a ver com sintonia, com vibração, com sentimento. Né? E qual é o problema, contanto que haja amor? Né? E a gente vê tantos julgamentos ainda sobre determinados modelos de família. Né? E o que é preferível? Porque um casal homoafetivo não pode adotar uma criança? É preferível que ela fique na rua? Quando ela vai ter um lar de amor, eu conheço vários que são excelentes pais e mães. Vários. Que dão de 10-0 em qualquer casal hétero. Porque não importa. O que importa é a relação de amor, de afeto, do cuidado, receber esse espírito, de dar condições a esse espírito. Certo? Então, para a gente ampliar um pouquinho esse olhar, não é uma tarefa muito fácil, porque nós vemos ainda de uma sociedade com muitos preconceitos. E isso não é de agora, ó. Está aqui enraizado. Então, nós todos aqui estamos no exercício de entender essa diversidade. Para um dia conseguir integrar. Talvez, para aqui algumas encarnações, isso já seja algo mais natural. Porque para a geração de hoje já é. Para a geração mais atual já é. Eles já têm um olhar completamente diferente sobre essa diversidade. Né? É bem interessante, se você conversa com um jovem a respeito disso, você se sente jurássico no pensamento, jurássico. Eu estava aqui, eu gosto de ficção científica, eu gosto de assistir muito. Sim. E eu estou pensando aqui na família constituída, né, como nós conhecemos. Mas da maneira que a tecnologia avança, eu vejo assim que vai chegar até um momento, como aconteceu com as células troncos, de criar e tal, sim, de se formatar se formatar corpos que vão ser habitados por espírito em máquinas, né? Onde vai ser, colocou ali as gametas e vai surgir, sem a mulher precisar sofrer tanto para parir, né? Já pensou o homem parindo? Oh, meu Deus do céu. Vocês não iam aguentar, não, filho. Eu não ia aguentar mesmo. Deus é sábio. Então, a gente vê assim, a gente está vendo nesse patamar nosso ainda, como você colocou, né? Que estamos avançando, que hoje os jovens já têm um pensamento diferenciado, essa sociedade nova. E eu acredito que no decorrer de nossa jornada, que a gente não vai nem estar aqui nesse processo nosso, vai acontecer. Eu acredito nisso, sabe? E porque vai chegar um momento que nós estamos com 8 bilhões, né, de habitantes no planeta. E veja-se aí como é que vai ser essa coisa que está acontecendo. Só Deus sabe, é uma coisa assim meio... que eu vejo que a espiritualidade sempre tem algo novo a nos oferecer. Sim. Desde quando nós começamos com Kardec nos mostrando os espíritos se comunicando com tapas, com mesas girantes. Ou quanto que avançou, de maneira que hoje você tem uma psicografia, tem os espíritos se materializando. Embora que hoje, né, a gente não vê muito disso. Mas porque não é importante isso. O importante que eu vejo assim, é mais o que nos é oferecido na matéria de transformação, de evolução, de crescimento. É interessante que ele falando hoje, acho que eu já falei para vocês, né, que eu sou coordenadora do ciclo 4, né? Coordenadora geral, né? Eu sou a Laísa do ciclo 4, pronto, para ficar mais claro. E o que acontece? Hoje nós tivemos uma aula de imortalidade do espírito e biologia. Espera você chegar lá para eu poder... Porque senão só isso aqui dá uma aula, que foi a aula de hoje. Qual a possibilidade de um espírito se manifestar através de máquinas? E a gente vai ver aí as inteligências artificiais, né? Os androides. Como é que é isso para o espírito? Mas isso é uma questão para a gente... Lá no ciclo 4, tá? Uma aula só sobre isso. Porque é tema, viu? Deu uma discussão boa hoje sobre isso lá na sala.
Bom, as dimensões da vida nos papéis desempenhados na família. Todos nós desempenhamos papéis na família. E esses papéis se alteram, vocês concordam? Eu já fui filha, me tornei mãe. E no momento eu vou ser avó, né? Não é verdade? Se eu for bem longe, posso ser uma bisavó até, né? Mas nossos papéis se modificam na família. Mas também pensar qual é o meu papel hoje dentro da minha família. Eu sou filha, mas será que eu desempenho o meu papel de filha? Eu sou mãe, será que eu desempenho esse papel de mãe? E é muito interessante quando eu falo isso, porque eu vi uma reportagem uma vez, há muito tempo atrás, onde uma filha, a repórter estava vendo justamente essas relações de mãe, filho, pai, filho, e ela estava entrevistando uma mãe e uma filha. A mãe toda modernosa, toda, né? Parecendo uma menina, parecia irmã mesmo da filha. E a filha, e ela pergunta, justamente dizendo, não, a minha mãe era minha amiga, sempre foi minha amiga. Minhas amigas até dizendo, nossa, como eu queria ter uma mãe como você, amiga, que vem, bate papo, fala na mesma linguagem, né? Ela não te proíbe de absolutamente nada, não sei o quê. Ela dando toda a descrição da mãe. E aí, resultado, né? Ela olhou para a mãe dela, só que eu não queria uma amiga. Eu tinha várias amigas. Eu queria uma mãe. Uma mãe, inclusive, que me desse limites. Porque hoje eu não conheço os limites e sofro pela minha falta de limite. Porque a mãe não desempenhou o papel de mãe. Ela quis ser a amiguinha da filha. Aí você olhar uma filha, dizer para você, eu não queria uma amiga, eu queria uma mãe. Não, deve ser uma coisa muito boa de ouvir, não, viu? Deve ser difícil. Né? E foi muito interessante. Então, qual é o papel que eu desempenho hoje dentro dessa família? É bom a gente parar para pensar. Então, a gente vai botar aqui algumas dimensões aí da vida, né? Que são a dimensão paternal, maternal e filial. No ciclo 2, vocês vão ter uma aula só sobre isso. Vão aprofundar, né, sobre isso. Então, a gente não vai... a gente só vai questionar o que é o benefício, o que significa isso no papel de cada um de nós, para o espírito, né, que está encarnando nessa família, e a falta disso, a consequência que dá. Mas vocês vão ver bem isso no ciclo 2, tá? E a gente vai ver também, nos ciclos mais à frente, já começa pelo 2, uma estrutura, que a gente já falou aqui da mente, muito da gente, né? O ciclo básico está mais avançado, agora não é a lei. A gente fala de mente, de psiquismo, antes não tinha nada disso na minha época, não, viu? Eu ia ver isso lá na frente. Aí o que acontece? A gente já viu lá que na mente estão lá todos os nossos conteúdos, né, no nosso inconsciente. E lá no nosso inconsciente tem estruturas que a gente chama de arquétipos. O que são os arquétipos? Modelos, né, entendidos de forma coletiva sobre as coisas. Vamos colocar assim, para simplificar, né, porque eu não sou psicóloga também, não é aqui a ideia da gente explicar isso a fundo. Mas, dentro de nós temos tudo isso. Um arquétipo paterno, um materno, um filho. Tudo isso está dentro de nós, lá na nossa mente. Sem contar que nós já fomos mães, já fomos pais, já fomos filhas em outras encarnações. Além desses papéis que a gente representa aqui dentro da nossa própria experiência agora. Então, a gente tem tudo isso dentro de nós. A gente tem o materno, a gente tem o paterno dentro de nós. Interessa se é homem ou se é mulher, até porque o materno e o paterno, maternal, paternal, não tem nada a ver com sexo. Né? Tem a ver com que a energia que você, vamos dizer, emana na relação. Né? Então, pensando que nós temos tudo isso, e o quanto isso é importante para a nossa estrutura, né, dentro da nossa família, né, esses papéis, que não precisam ser representados. Paterno não precisa ser representado pelo homem. Né? Você pode ter uma mãe, né, uma mulher que tenha, né, esse paterno muito ativo. Mulheres, por exemplo, que criam seus filhos sozinhos, elas precisam ligar esse paterno para conseguir passar o mínimo que esse paterno significa na vida, né, na estruturação daquela pessoa. Então, vamos lá. Paterno. Quando a gente fala em pai, a gente pensa logo o quê? Nos limites,
na lucidez, na segurança. E eu me lembro que minha mãe chegava e dizia assim, quando a gente estava aprontando, quando eu era criança, vou falar para o seu pai. Todo mundo tremia. Meu pai nunca bateu num filho. Meu pai é bonzinho pra caramba. Né? E só o fato dela dizer que ia contar para o pai, a figura, né, para a gente era tão forte que aí todo mundo se comportava. Né? Então, ela só falava isso porque, na realidade, no final das contas, minha mãe era mais, né, danada do que meu pai nesse sentido. Hã? Não, eles moram aqui. Eles moram aqui, eles vieram para cá. Eu vim, eles vieram também. Então, aí, a gente, quando pensa em pai, é meio que automático, né, na segurança, na solidez, o pai que vai impor limites, né? Isso de uma forma geral, né, num contexto mais geral. O materno, a gente está ligado à proteção, à alimentação, né, aos sentimentos. Então, tem muito isso do materno. Quando a gente pensa na mãe, a gente pensa logo no amor, na amorosidade, carinho, cuidado, acolhimento, vários sentimentos, né, nos remetem à mãe. Claro que existem mães e mães, viu, gente? A gente vai, né? Mas vamos dizer que seria um entendimento coletivo isso que eu estou falando. Filial. Qual o papel desse filho, né, na família? Respeito, cooperação e responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, né, sobre os pais que um dia geraram a sua vida, que cuidaram, né? E tem os outros familiares, né? Primo, prima, tio, né? Que é aquele apoio e compreensão, aquele que não tem nenhuma obrigação de educar, né? Mas está ali, de uma certa forma, apoiando, né? Sustentando também a família. E a falta desse, lá no paternal, por exemplo, essa falta de lucidez, de limite, de segurança, gera o quê no indivíduo? Falta de respeito à autoridade, disciplina e limite. São pessoas que têm dificuldade, né, de aceitar limites, de aceitar comandos, ordens. Né? Não respeitam a autoridade do outro. Na dimensão maternal, as dificuldades afetivas de se sociabilizar e a pessoa apresenta muita carência emocional. A falta dessa, né, dessa dimensão, dessa dificuldade na dimensão da vida maternal. E quando a gente fala da filial, com esse respeito, com essa cooperação, eu coloquei uma imagem aqui que eu acho assim bem fundamental, né? Quando eu falo de responsabilidade. Porque os filhos também têm responsabilidades com seus pais. No Evangelho lá fala, né, que nós temos que dar tudo aquilo que eles precisam, cuidar da sua velhice, amparar, e não dar somente o necessário, dar além, dar o lazer, né? Tantas coisas que, né, a próprio Evangelho nos fala. E aí, como é que está o meu papel diante disso? Como eu estou encarando isso? Qual é a atenção que eu estou dispensando a um pai idoso, uma mãe idosa, que tem tantas limitações, limitações que um dia eu também já tive. Porque quando eu nasci, se alguém não me vestisse, eu ficava pelado. Se alguém não limpasse meu bumbum, eu ficava suja. Se alguém não me desse o que comer, eu morria de fome. Porque nascemos totalmente dependentes. E agora, quando essas pessoas que só o fato de ter colocado você no mundo, independente de qualquer relação que você já tenha, já é motivo para que você olhe por essa pessoa no final, porque senão você não estaria aqui. Se ela não tivesse lhe concebido, se ela não tivesse aceitado você na família. Talvez por inabilidade de algumas pessoas, não conseguiram lidar ainda com essa dimensão, né, familiar, mas elas receberam vocês. Cada um de nós. Necessidades da vida social. Quais as necessidades do espírito? Algumas, né? Vamos citar algumas, porque são várias, né? Não há como desenvolver e melhorar nossas faculdades intelectuais e morais, senão pelo convívio social. Se eu fico lá parado na minha caixinha, eu não me desafio, eu não saio da zona do conforto, eu fico achando que eu sou o certo em todas as coisas, porque eu não tenho outras pessoas para me relacionar. Por isso é que a gente diz que a gente cresce em sociedade. A gente cresce aqui, ó, porque tirou este minuto para você. Porque você tirou esse momento para se desconectar de tudo e pensar na sua vida, no seu convívio.
nas suas possibilidades. O objetivo supremo da sociedade é promover o bem-estar e a felicidade de todos que a compõem. Sem a permuta constante de afeição, conhecimentos e experiências, o espírito se embruteceria. E hoje, lá no ciclo 4, o palestrante Paulo de Tarso deu aula aqui, não deu? Paulo de Tarso deu, não deu? Não? É que eu acho que de outras turmas que viu. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Por que essa necessidade de nós encarnarmos? Se a gente está lá no espiritual, tudo bonitinho, lindo, tocando harpinha, né? Brincou assim, né? E eu tenho que encarnar, por quê? Porque ele disse que lá no mundo espiritual, tudo é muito mais segmentado no sentido. Como os espíritos estão se ligando por vibrações, é muito difícil você pegar um espírito lá bem, já que está mais, né, evoluído um pouquinho, ou que já tem maior entendimento da vida, para um outro que está lá ainda bem, né, precisando aprender muito ainda. Você não consegue esse contato. Você não consegue esse contato. Mas, no plano material, é possível você sentar com um inimigo e comer na mesma mesa e conseguirem conversar. Então, é uma oportunidade da gente se resolver, né, de viver uma outra experiência sem essa diferença tão grande, né? Eu achei bem interessante. Então, isso se rebate lá na família, né? Deveres para conosco. Amor ao trabalho. Senso de responsabilidade. Temperança. Controle emocional. Tudo isso começa aonde? Na família. Deveres para com os outros, cortesia, generosidade, lealdade, honradez, tolerância. A gente aprende isso na escola? Não, né? Isso é educação. É isso que a gente vai falar agora. A provocação é, a gente aprende isso na escola? Quanto maior o cumprimento dos deveres, menor serão os atritos e mais harmoniosa será a sociedade. Na verdade, esses deveres têm muito a ver com aquilo que a gente estudou com as leis divinas, né? Com todas aquelas leis que a gente estudou, de integrar isso, né? É claro que se a gente conseguir entrar nessa sintonia, captar, vamos dizer assim, integrar mais isso, menos conflituosa vai ser a vida da gente, né? E a gente já vai falar da educação aí, porque aí chegou aqui, resolvi agora, eu vou casar. Vida 2, e aí? Eu lembro que quando eu resolvi casar, eu só quis casar. Não planejei nada. Eu só queria casar, era amor, sabe aquela coisa, vamos casar, vamos casar. Planejamento de futuro familiar, zero. Tinha nada. Ô, gente, olha a importância de planejar, porque viver a 2 tem todo um contexto. Aonde você vai morar, quais são suas condições financeiras. Você vai querer ter filhos, e aí? Condições para criar esses filhos. Filho custa... Gente, vocês vão convir comigo que filho hoje é caro. Nascimento, hospital, manter, comidinha, só a fraldinha ali. Eu estou vendo que eu estou com uma sobrinha, né, que vai ter gente fechar de fralda. Fraldinha, depois vai crescendo, é roupa, é alimentação, é escola, é faculdade. Tudo isso requer um planejamento, né, financeiro. Mas acho que a maioria acaba casando assim, né? Vamos que vamos, né? E deixa que o amor dá jeito no restante, né? Só que nossos filhos também são espíritos. Isso tem um livro de Hernani Guimarães com esse nome. Nossos filhos são espíritos. E a gente esquece disso. O que significa que os filhos nossos serem espíritos? É que eles não são seres que não têm conhecimento nenhum. Não são seres que chegaram novinhos agora aqui. São espíritos. Alguns deles mais velhos do que você. Mais velhos do que nós. Que já encarnaram muito mais vezes do que nós. Que têm mais conhecimento do que nós. Só chegaram como criança agora porque estão reencarnando para a experiência deles, mas são mais velhos. Não tem criança, às vezes, tem filho que às vezes dá baile no pai, né? Que fala coisas profundas, que o pai olha assim, de onde você tirou isso, criança? Pois é, porque eles não são novinhos. E aí tem isso que Hernani nos fala, né?
Hermínio de Miranda, desculpa. Esses espíritos ou almas que são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhes proporcionamos, através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar, têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências, e aqui aportam para reviver e não para viver. Estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Então, eles já trazem dentro deles as suas vontades, os seus anseios, o seu projeto de vida, né? E nessa fase que eu falei para vocês, que é o processamento da reencarnação, quando a gente fala, né, que, na realidade, a reencarnação, do ponto de vista psíquico, termina lá pela puberdade, é quando o espírito chega e diz assim, olha, então, por isso que a gente vê tantos conflitos, às vezes, de adolescente com os pais, porque querem seguir a vida do jeito que querem, acham que sabe tudo do mundo ainda, e a gente fica naquele conflito com os filhos, né? Em função disso, é o espírito que chegou com suas vontades, seus desejos, seus projetos. E aí, quando a gente para pensar que a gente vai receber esses espíritos nessas embalagens lindas, fofinhas, né? Criadas especialmente para a gente amar loucamente, né? Eles vão ter que... A criança tem de fazer o reaprendizado da vida nas condições em que nasceu. Terá de se familiarizar com o novo corpinho que recebeu, aprender a língua de seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais como desenho, escrita, manipulação de instrumentos, aparelhos, ferramentas e tudo mais. É por isso que diz que é assustador para o espírito reencarnar, né? Saber que vai passar por todo esse processo de novo. Meu Deus, eu vou ter que estudar de novo, vou ter que ir para a faculdade de novo, vou ter que fazer tudo de novo que eu já fiz, né? Então, para a gente pensar aí, educação na família. E aí a colocação aqui, as colegas. A família auxilia o direcionamento do espírito, que se encontra em aprendizagem pela reencarnação. Muitas vezes, perdido sem limites, necessitando de orientação e acolhimento. Muitas vezes a gente recebe, a família se propõe a receber espíritos que estão ainda em desequilíbrio, né? Porque aquela família vai poder oferecer àquele espírito algo, né? Para que ele vire a chavinha, que ele reveja seus conceitos. Mas cabe aos pais o papel de encaminhar, estimular e orientar os filhos. É uma responsabilidade que os pais assumiram diante daquele espírito. A escola não substitui a família. Nem os pais devem transferir seu dever de educar e ensinar os espíritos colocados sobre a sua guarda por Deus. E hoje é o que mais acontece. Os professores que o digam, né? O que estão passando, os que estão passando. E o pior de tudo, que além de largar a responsabilidade na escola, ainda questiona o que é feito. E vai cobrar, vai botar o dedo no nariz do professor. Com absurdos, porque o meu filho, né? Mas a educação, que era a responsabilidade dele, ele está se eximindo. Então, para a gente pensar aí, né? E aí, aqui, ó, de todas as associações existentes na Terra, estuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Isso está no livro Vida e Sexo, né, psicografado por Chico Xavier. E aí a pergunta que faz. E afinal, o que nós fazemos na escola, gente? Hein? Se a educação é dos pais, a gente faz o quê na escola? Hã? Vá? Né? Hã? Aprendeu a aprender. Mas não exerceu o que aprendeu, ele vai exercer na sociedade, de uma forma geral, né? Na verdade, nós na escola nós aprendemos matemática, português, química, física. A educação a gente leva. Essa educação vem da família, não é a escola.
E essa educação, ele vai conseguir conviver melhor quanto melhor for a educação dele em casa, né? Porque se em casa ele não conseguiu adquirir valores e educação, ele vai sair para o mundo exatamente da mesma forma, né, com que ele foi educado, foi criado. Isso aí é básico, né? Viver em família é um grande desafio para o desenvolvimento do indivíduo em grande aprendizado. Alguém duvida disso? Não, né? E tem famílias que são muito mais desafiadoras, viu, gente? Acredite, muito mais desafiadoras. A complexidade da sua família situa-se onde necessita aprender. Então, não existe cair de paraquedas na família. Não existe. Você não caiu de paraquedas. Você caiu ali por uma questão de uma necessidade educativa sua, de contribuição mútua, né? E você tem o que aprender ali, como os outros têm a aprender com você. A família que tem é a melhor configuração para possibilitar o seu desenvolvimento. Minha família é tumultuada. Então, olhe o tumulto que existe dentro de você. Olhe primeiro, internamente, o tumulto que está dentro de você. E aí, os desafios da família. Compreensão das diferenças. Dá para receber, o exercício de aprender a dar, né? E receber em volta. Respeito, renúncia, paciência, amar para ser amado, ceder para conquistar. Tudo é um aprendizado, né? Olha os desafios da gente aí. Parente de hoje, amigos ou inimigos do passado. A gente já falou. Muitas vezes, no núcleo familiar, nós temos pessoas que são afins, né? Que são os nossos espíritos, né? Em que a gente convive bem, que já conquistou muitas coisas juntos, mas também temos os nossos desafetos. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas, né, pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Mas aí é interessante quando fala assim, todo parente meu já é alguém da minha relação? Não. Você pode ter pessoas da sua relação, por simpatia, por afeto, e pode ter alguém que está, pela primeira vez, encarnando, né, numa família junto com você. Porque a gente vai ampliando os nossos laços, né? Então, pode ser que sejam trazidos para vocês, para uma família, espíritos que estão necessitando exatamente daquela configuração, pessoas que em outras experiências ainda não integraram determinados sentimentos, situações. Né? Então, e aqui, no Evangelho e Família de Adenauer, ele fala que ausentar-se da família, sob o pretexto de que é diferente dos demais com quem convive, é fugir do próprio destino e da oportunidade de crescer espiritualmente. E quando a gente fala isso, claro que tem que ter o bom senso, né? Você não vai ficar numa relação nociva em função disso. O espírito ele vai ter o discernimento de saber, né, que aquela experiência já bastou para ele. Olha, eu estou aqui, meu limite é esse. Porque muitas vezes, preso a relações nocivas, você perde a oportunidade de crescer e do outro também crescer. Presos, às vezes, né? Um ao outro. E aqui, para a gente encerrar, fica essa frase de Luiz Fernando Veríssimo, que diz que a família não nasce pronta, constrói-se aos poucos, e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Ok? Essas são as referências. Eu gostaria de agradecer aqui a manhã de hoje, né? Espero que tenha ajudado a só refletir, porque eu acho que acaba sendo algo muito auto-reflexivo mesmo, né? Da gente se enxergar na família. E desejo a vocês aí
excelente final de semana e um até breve lá no ciclo 2, né, que a gente vai se ver.